Olá pessoal, tudo bem? Espera aí, só um minutinho, eu vou apagar aquele fogo lá, tá? Depois a gente faz esse churrasco, tá? E uma surpresinha, no final do vídeo vai ter o endereço desse churrasco aqui, tá? Então todos que assistirem estão convidados, peguem lá o endereço e podem vir, ok? Combinado? Mas tem que assistir o vídeo até o final, combinado pessoal? Beleza então. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre os setores da economia. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Esses são os três setores da economia, ou assim é dividida a economia do nosso país. O setor primário. Quais são as atividades? É importante isso, hein, pessoal? Quais são as atividades realizadas no setor primário? E também quais são as atividades realizadas em cada um dos setores da economia. Por exemplo, o setor primário engloba as atividades da agricultura, da pecuária, ou seja, a criação de gado, e do extrativismo. Extrativismo mineral, extrativismo vegetal e o extrativismo animal, no caso da pesca, por exemplo. Então, o extrativismo vegetal, animal e mineral. Lembrando que o mineral é muito importante, né, pessoal? É do extrativismo mineral, por exemplo, que a gente retira o minério de ferro, matéria-prima do aço, que é a base da indústria do nosso país e de muitos países. O setor secundário da economia é aquele que transforma a matéria-prima produzida pelo primeiro setor da economia. Portanto, o segundo setor, ou setor secundário, é responsável pela transformação da matéria-prima. Então, a indústria pertence ao segundo setor da economia. Além da indústria, também temos a construção civil, ou seja, as obras, construção de prédios, as grandes obras, elas fazem parte do segundo setor da economia. Então, o segundo setor, setor secundário, empresas, fábricas, a indústria, a transformação da matéria-prima e a construção civil também. O setor terciário. O setor terciário é o setor do comércio, dos serviços, ou seja, todo o comércio, toda a prestação de serviços pertence ao terceiro setor da economia. É uma atividade extremamente importante na economia atual. Tá? Então, vamos rever os três setores. Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, produção da matéria-prima. Setor secundário, indústria, construção civil, é a transformação da matéria-prima. E o setor terciário é o setor do comércio, da prestação de serviços. Uma habilidade importante que vocês devem ter é saber colocar cada atividade em cada setor da economia através de imagens. Por exemplo, um trabalhador na roça, setor primário. Um operário numa indústria, setor secundário. Uma balconista, um médico, um frentista no posto de gasolina, setor terciário. Lembrando que qualquer atividade do governo pertence ao setor terciário da economia. Tá, pessoal? Então, assim é dividida a economia do nosso país. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Outra coisa importante é saber como é distribuída a população, afinal, nesses setores da economia. Ou seja, a população trabalha em qual dos setores? Então, tem alguns fatores básicos para a gente pensar aqui. Dá uma olhada, por exemplo, nesse gráfico. Ele mostra períodos diferentes e a distribuição da população pelos setores da economia nesses períodos. Percebam que no passado, a maior parte da população trabalhava no primeiro setor da economia, ou seja, no setor primário. Atualmente, a grande maioria da população trabalha no setor terciário da economia. E isso tem explicação, certo, pessoal? Isso tem explicação. E quais seriam as explicações? Por que a maioria da população trabalha no terceiro setor? Tá? O que a gente pode chamar também de terciarização da economia, quando a maior parte da população trabalha no terceiro setor de comércio, de serviço e tudo mais. Então, por exemplo, o que causou isso? Pensem na agricultura, pensem
aqui na nossa região, interior de São Paulo, os canaviais. Antigamente o cara com facão cortava lá toneladas e mais toneladas de cana. Atualmente uma única máquina faz o trabalho de 50 trabalhadores desses. Ou seja, a mecanização da agricultura, a mecanização do espaço agrário, o uso de máquinas na agricultura causou desemprego no campo. Ou seja, a máquina substitui o homem que sem espaço no campo tem que migrar para onde? Para cidades. Então esse é um fenômeno populacional, um fenômeno que é atual demais, né, pessoal? Que é essa movimentação da população. A população tem saído das áreas rurais e migrado para as áreas urbanas, migrado para as cidades. E entre os fatores, né, entre as causas disso, está principalmente a mecanização da agricultura. Mecanização que causa desemprego no campo, então temos as máquinas que causam desemprego e as pessoas são obrigadas a migrarem para as cidades e as cidades vão ficando cada vez mais cheias, causando um crescimento desordenado das cidades, né, principalmente nas maiores cidades. Então esse é um fenômeno muito atual, né? A gente chama isso de êxodo rural, quando o cara sai da área rural e vai para as cidades. E normalmente essa movimentação social é causada pela mecanização da agricultura. O cara perdeu espaço no campo para as máquinas e é obrigado a procurar oportunidade nas cidades, onde teoricamente estão os empregos, causando crescimento desordenado das cidades, uma urbanização muito rápida que gera vários problemas que a gente conhece no dia a dia. Pessoal, é óbvio que não tem como falar de atividade econômica sem falar de degradação do meio ambiente. Ou seja, as atividades humanas, elas de alguma forma afetam o ambiente. E quanto maior a produção industrial, quanto mais a gente consome, mais recursos naturais são exigidos e o nosso planeta não está aguentando não. Tá? Então, as atividades econômicas, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro setor da economia, primário, secundário e terciário, elas causam né, grandes impactos ambientais. Então, nós, né, pessoal, como população do planeta, como habitantes que dependem né, do que o planeta oferece para a gente, nós precisamos encontrar meios, maneiras, formas de aliar o desenvolvimento à preservação da natureza. E o nome dado a isso é o desenvolvimento sustentável, ou seja, é o crescimento econômico aliado à preservação ambiental. É o crescimento econômico com práticas que preservem o ambiente. Isso é impossível? Não é impossível não. Só que a gente tem que mudar bastante. Muito do nosso comportamento tem que mudar para que a gente passe a ter no dia a dia práticas sustentáveis. Tenha um comportamento sustentável. Por exemplo, que práticas a gente poderia fazer para evitar a degradação ou evitar a degradação do meio ambiente? Um exemplo, uma reserva extrativista. Aí eu tenho lá uma área de floresta, aí o pessoal já pensa, vamos retirar a madeira e vender. Não, vamos utilizar a floresta sem destruí-la totalmente, retirando partes, né, retirando alguns pontos, utilizando as castanhas, utilizando os recursos, as folhas que servem para artesanato, ou seja, é utilizar a natureza, a floresta de forma racional, sem destruí-la. Então, por exemplo, para utilizar a madeira, para explorar a madeira, não preciso retirar a floresta inteira. Então isso é o uso sustentável, é o manejo sustentável da natureza. Então eu exploro a natureza sem destruí-la. Esse é um exemplo de sustentabilidade. Outro problema, né, ligado à industrialização, aos setores da economia, que é o uso da água. A agricultura, por exemplo, ela consome 70% da água que é utilizada pelo ser humano. 70% da água que é utilizada pelo ser humano vai para a agricultura. Então, a agricultura talvez seja a grande vilã nesse processo. Então, é necessário desenvolver práticas para o reuso da água, para tornar o uso da água mais eficiente, melhorar esse uso. Então, o reuso da água é fundamental. Muitas empresas atualmente, inclusive, estão investindo nisso. Por exemplo, Lava Jato, o cara lava seu carro, a água cai lá nos reservatórios, é filtrada
e é usada para lavar o carro novamente. Isso é o reuso da água, isso é muito importante, né, para a manutenção aí dos reservatórios de água do nosso planeta. Tá? A água que vai ser o bem mais precioso do futuro, com toda certeza. Outra coisa importante, né, são as florestas. Por exemplo, a manutenção da floresta amazônica é muito importante para a regulação do clima do nosso país e de outros países também. A partir do momento que a gente corta a floresta, que a gente retira a floresta, a gente gera vários impactos ambientais na floresta, na biodiversidade, nos animais que vivem na região e no clima também. Porque a floresta produz muita umidade e essa umidade, por exemplo, ela provoca chuva em outras regiões, além da floresta amazônica. Portanto, o desmatamento ele deve ser evitado, né? E o reflorestamento deve ser uma prática atual, principalmente para tentar recuperar os níveis de água, das nascentes, dos lençóis freáticos. Esse é um comportamento muito importante e é sustentável também. Outro detalhe importante, né, que contamina demais o ambiente é o uso de agrotóxicos pela agricultura. Ah, mas e se não usar o agrotóxico, como é que as pragas serão controladas? O problema é que a quantidade de agrotóxicos, o uso descontrolado, tem contaminado tanto o solo quanto os rios, a água. E isso, com certeza, vai gerar impacto. Então, o uso de agrotóxicos nos vegetais, de alguma forma, nós, quando consumimos vegetais, acabamos também ingerindo um pouco desse veneno. E quais serão os impactos no futuro para a saúde do ser humano? Tá? Então, são os desafios que a gente tem para o futuro. Tá? É um desenvolvimento econômico pensando na preservação ambiental. Desenvolvimento econômico pensando na preservação do ambiente. O uso de agrotóxicos, nesse exemplo que a gente está dando aqui, ele é extremamente maléfico à natureza, né? Principalmente contaminação da água, dos alimentos que a gente consome e acaba atingindo diretamente a gente. Então, temos que pensar no planeta em relação a isso. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. As atividades econômicas, setor primário, setor secundário e setor terciário. Tá? Espero que essa videoaula, que essa revisão aqui tenha ajudado bastante. E como eu tinha prometido no começo, né, pessoal? O endereço vai estar aqui no rodapé do vídeo. E vamos acender o fogo novamente. A gente se vê na próxima. Falou, pessoal? Tchau, tchau.